canal Pleiadianos e no programa Mitologar. Hoje, nosso quinto encontro, nosso quinto programa, nós vamos falar sobre Perséfone, mais uma mulher que vai ilustrar nossa reflexão neste programa. A divindade de Perséfone faz parte da religiosidade grega. Perséfone era a deusa da agricultura e da vegetação, sendo responsável pela fertilidade. Era filha de Deméter, a deusa da terra, das plantações, e de Zeus, deus dos deuses. E foi raptada por Hades, deus do submundo. Ela foi levada para o submundo e, após clamores de sua mãe, permanecia por lá apenas uma parte do ano, sendo que a parte restante, mãe e filha passavam juntos. Muito bem, qual é a história então de Perséfone diante disso? Como Perséfone, por ser filha de Deméter, e Deméter é a deusa da terra, da plantação, das plantações, da vegetação, Perséfone era responsável pelos grãos, a fertilidade dos grãos, fazer os grãos brotarem, se desenvolver, E com isso, obviamente, uma boa colheita. Quem plantar, colhe, não é assim? Na mitologia grega, Perséfone era uma divindade reconhecida como a deusa da agricultura e da vegetação. O culto de Perséfone, entre os gregos antigos, tinha forte relação com a busca pela fertilidade das colheitas. Essa deusa também era identificada como a primavera, período em que ocorre a floração de uma série de plantas. Bom, nós temos que fazer um parênteses aqui. Nós temos que lembrar que os gregos, eles dependiam da terra. Assim como nós hoje dependemos da terra para colher, para plantar, mas os gregos tinham uma certa dependência quase que exclusiva, porque eram os escravos que plantavam. Os gregos, nascidos gregos, eles eram voltados para a guerra. Os vencidos eram tornados escravos para fazer o trabalho que os soldados não podiam fazer. Os soldados tinham que guerrear, proteger, lutar, conquistar territórios. Então, a plantação era responsável dos escravos. E era extremamente importante porque é através da plantação que se alimentava o exército. Um exército pago, bem alimentado, é um exército vencedor. Um exército mal pago e um exército que não tem o que comer, você tem um problemão na sua mão. Você deixa de ter soldados para ter revoltosos. Então, é muito importante, na época dos gregos, dos lidernatos, das cidades-estados gregas, que o exército tivesse a excelência. Então, por aí vocês notam que a plantação era algo extremamente importante na sociedade grega. Bom, os historiadores, eles não têm ainda um consenso de como surgiu essa devoção a Perséfone. Mas sabe que o culto tinha uma relação com rituais realizados por antigas comunidades agrícolas que se estabeleceram na Grécia. As desconhecidas origens dessa deusa e de seu culto provavelmente contribuíram para que ela ficasse conhecida por outros nomes, como Coré, entre os próprios gregos, e Prosérpina, entre os romanos. É importante mencionar que Perséfone possuía outro atributo entre os gregos, o de rainha do submundo, local para onde iam os humanos que morriam. Essa característica tem relação com o rapto e o casamento dessa deusa com Hades, senhor desse reino. História que nós vamos falar ao longo do decorrer da história. Por enquanto, nós podemos observar que a Perséfone, ela tem a representação do surgimento da vida. Quando eu falo do broto, de brotar, de crescer, de fertilizar, nós caímos na certeza que ela é a deusa da vida, do florescimento da vida, do brotar. E aí, os atributos dessa deusa da fertilidade agrícola fazem dessa deusa uma divindade muito importante. O ritual de Perséfone e Deméter era particularmente conhecido entre os gregos. Trata-se dos mistérios de Eulises, culto agrário dedicado à deusa Perséfone e sua mãe, que era um culto secreto, portanto, restritos aos iniciados. Portanto, somente quem fazia parte desse grupo religioso sabia com maestria como fazer esses ritos dedicados a Perséfone e a Deméter. E aí eu abro um parênteses, quando nós temos uma sociedade pautada na religiosidade, e essa religiosidade
ela controla destinos, ela pode ser corruptível. Eu vou dar um exemplo de um filme. Lembra do filme 300 de Esparta? Que quando o rei ele sobe o monte, vai atrás dos videntes para poder saber se era certo ele fazer guerra naquele momento contra os persas. Os videntes fazem com que o rei seja subjugado à vontade deles em nome dos deuses. Quando que, na verdade, depois nós descobrimos que esses mesmos videntes foram subornados pelos persas para poder intimidar o rei Leônidas e atrasar a sua empreitada de luta contra os persas e ser pego desprevenido pelo exército e ser derrotado. Isso é muito perigoso. Esse é um exemplo muito comum, muito vívido de quando o poder religiosa, os senhores religiosos, né, os líderes religiosos, ele se estreita com o poder do dinheiro. E quando o dinheiro fala mais alto, ele se dobra e faz outras pessoas se dobrarem também. Tá? Então, um perigo muito grande. Nós temos que tomar muito cuidado com a questão da religiosidade. A religiosidade, por excelência, ela tem que ser algo de elevação espiritual. Gratuito. Ela não tem segunda e terceiras intenções. E aí, vamos lá. Esse ritual se estabelece na cidade de Eurísis, localizada na Ática, região da Grécia. Posteriormente se espalhou para outras regiões, lá onde os gregos eram dominantes, como a Sicília, a Península Itálica, aquela região toda ali que hoje nós conhecemos como Itália, a própria Grécia, um pedaço Roma, aquela região ali, né? O acontecimento mais significativo relacionado a Perséfone é um mito que narra seu rapto por Hades. O que acontece? Conta a história que o Hades, ele sai do mundo inferior, ele sai do Tártaro e sobe até a Terra para verificar as batalhas que estavam sendo travadas pela Terra. Nós temos que lembrar que nesta época da mitologia, na época que foi montada essa mitologia, essa região da Grécia, parte da África, um pedaço da Europa, a parte sul da Europa, são povos que viviam em constantes guerras. Era muito comum o povo dormir sob o comando de um rei e amanhecer sob o comando de outro. Às vezes dentro do próprio reinado e outras vezes de fora do reinado, de outros reinos. Um exemplo é a história da Bíblia do povo hebreu. Quantas vezes eles foram dominados por outros povos? Tinha o seu rei, no outro dia já não tinha mais, já era outro. E isso era muito comum nessa época de domínios. Só para vocês pensarem um pouquinho, nessa região que eu falei, nós tivemos domínios dos babilônicos, assírios, medos, persas, gregos, romanos. Só que foram 6. Se eu puxar um pouquinho mais a tabela, eu ainda vou encontrar outros povos anteriores ainda aos assírios, aos babilônicos. Nós vamos seguir mais outros que viveram nessa situação. É que na história clássica nós damos destaque, é destacado esses povos, porque eles construíram grandes impérios. E o romano, 900 anos de vida. Então o que acontece? Como é uma região de muitas lutas, é óbvio que o Deus dos mundos dos mortos ia subir para ver o que estava acontecendo no mundo. Por que ele estava preocupado com isso? Dentre essas guerras, estava sendo travada uma guerra entre os deuses com os gigantes. E essa guerra, poderia trazer rupturas ao submundo e acabasse ficando exposto aos raios do sol. Olha bem, isso ia dar problema para o reino dele, né? Acontece que durante essa viagem, o Hades acaba sendo atingido em seu coração por uma flecha lançada por Eros. A flecha, fez com que Hades se apaixonasse por alguém. E eventualmente ele acabou cruzando o caminho de quem? Perséfone. E acabou caindo de amores por ela, porque Perséfone estava colhendo flores no campo. Olha só a situação. Uma vez atingido pela flecha do Cupido, Cupido, hein? Olha que Cupido me apronta. Ele acaba se apaixonando perdidamente
pela deusa das sementes, das plantas, né, Perséfone. Ele a rapta e a leva para o mundo submundo, para o mundo dos mortos, para o Tártaro, né, o reino do submundo. Algumas versões vão dizer que esse rapto teve a permissão de Zeus e também do Poseidon, que são os três maiores deuses, né? Zeus, Poseidon e Hades, os três maiores deuses. Então parece que os dois sabiam, como vamos dizer no nosso português, né? Estavam tudo de conluio para que o Hades, pode levar lá que não vai dar nada não, para pegar que não vai dar nada não, tá? Mal sabe eles. O problemão que eles arrumaram para a cabeça deles, e é claro, não só eles, né? O mundo todo vai sofrer. Acontece que a mãe da Perséfone, a Deméter, ela fica preocupada, e de preocupada, desesperada com o desaparecimento da filha. E ela começa a procurar sua filha dias após dias, até que o Hermes, dedo duro, o dedo duro Hermes, conta para ela o que havia acontecido. Muito bem. Deméter, então, ficou aborrecida e resolveu ir atrás da filha. Só que acontece o seguinte, gente. Como Deméter ela é a deusa da terra, a deusa das plantações, se ela não está com a sua vontade, com o seu foco, com o seu poder voltado para esse intento, a terra não produz, o fruto não nasce, as plantações não crescem, não se desenvolve a agricultura, o povo começa a passar fome, né? Veja bem o que acontece. E aí narra a história que o mundo todo, o planeta todo, começa a passar fome, porque nada brota, nada cresce. O mito narra também a ida de Deméter a Eleusis. Desolada com o rapto da filha, a deusa se sentou numa pedra e passou dias chorando. Ela estava disfarçada de velha e acabou sendo abordada por um homem e sua filha, que a convidaram para jantar em sua residência, e acabou aceitando. Um homem chamado Celeus era casado com Metanira. O casal tinha um filho que estava gravemente doente. Seu filho se chamava Demofonte e acabou sendo curado por Deméter com um beijo da deusa, ainda sob o disfarce. Deméter iniciou um ritual para tornar Demofonte imortal, mas foi interrompida por Metanira. Essa interrupção, ela revelou-se e anunciou que pela interrupção um templo deveria ser construído em sua homenagem em Eleusis. O mito, portanto, acaba explicando como se estabeleceu o culto a Deméter nessa cidade grega. Entretanto, ela anunciou que Demofonte seria um grande homem e ensinaria o segredo da agricultura para toda a humanidade. Por fim, com o sofrimento na terra causado pela tristeza de Deméter e com a sua insistência em resgatá-la, Deus foi convencido a pedir que Hades libertasse Perséfone. Hermes foi enviado para conversar com Hades, que anunciou que só a devolveria se ela não tivesse consumido nenhum alimento do submundo. Perséfone, por sua vez, havia consumido comida romã que crescia no mundo inferior. Olha bem, o que isso quer dizer? Segundo a lenda, se você consome algum fruto que cresce no mundo inferior, você nunca mais vai poder voltar para o mundo dos vivos. Você pertence ao mundo dos mortos. E aí o que acontece? Se Perséfone não volta, Deméter ia ficar petrificada de terror por não ter a filha. E se ela descesse ao mundo inferior, ela não ia embora. Ela queria voltar. Ela não ia voltar. Ela ia permanecer no mundo inferior junto com a filha. Nada iria crescer na terra. Então Zeus foi coagido a falar com Hades para libertar Perséfone, porque se o mundo passa fome, o que acontece? Os humanos, lembra, já existia já o homem e a mulher no mundo. Olha o mito de Prometeus que nós assistimos há 2 ou 3 programas atrás. Os homens já existia a sociedade humana. Se a sociedade humana pautada na crença dos grandes deuses, o Deus dos céus, o Deus dos mares,
nos deuses dos mundos dos mortos, no Deus da plantação, nos deuses da chuva, nos deuses da cura, no Deus de tudo quanto é jeito, né? Que os deuses olimpianos têm deuses de tudo quanto é jeito. Se o humano, o ser humano, aquele a quem constrói altares para esses deuses, está passando fome, uma banana para os deuses. Vou rezar nada não, porque eu vou rezar para essa cambada que só está me ferrando a minha vida. Então a crença se perde. E se perdendo a crença, os deuses perdem o seu poder divino e desaparecem. Se vocês pegarem o mesmo filme Fúria de Titãs, vai narrar isso, que o maior medo dos deuses, quando um deus morre, ele faz até ali uma prerrogativa, quando um humano morre, ele vai para um lugar. Quando um deus morre, é ausência, é silêncio, é nada. Então o maior medo dos deuses é acabar no nada, não ser nada. E o que faz um deus ser um deus é a adoração, a crença dos humanos num Deus todo-poderoso. Então por isso que Zeus, o Hades, dá um jeito de devolver a Perséfone aí, que o negócio tá feio aqui. E aí ele manda o Hermes levar a mensagem, né, para devolver a moça, tá? Muito bem. Já que a Perséfone fez essa situação de ter comido o fruto, o que acontece? Hades então faz um acordo. Uma parte do ano Perséfone ficaria com ele no submundo e na outra parte ficaria na terra com sua mãe. O tempo que a deusa passaria com Hades varia de acordo com a versão da lenda. Uma versão diz que passaria 1/3 do ano com Hades. Outra versão fala em metade do ano. Muito bem. Por que metade do ano para uns e 1/3 do ano com outros? Simples. Essa é a primeira explicação que vai aparecer dentro da mitologia sobre as estações do ano. O período que a Perséfone está no mundo inferior é o inverno. 1/3 do inverno. Ou metade do ano, para nós que moramos num país, num continente extremamente tropical, como o Brasil e a África, praticamente nós temos 2 climas. Ou é quente ou é frio. Então a parte que é frio, você começa a ver as plantas murcharem, morrendo, hibernando, a produção cai, quase não produz nada, e nós vemos novamente florescer com a primavera e o verão, que acaba sendo um só para nós aqui. Mas em países como a Europa, países da Europa, por exemplo, você consegue ver as 4 estações do ano bem definidas. Então por isso é 1/3. Na Europa seria 1/3, no caso onde está a Grécia é 1/3, e para nós vai ser metade do ano, quase. Por isso que essa distinção do mito. Mas o fato é que o período que ela permanece no mundo inferior seria o inverno, o período onde nada se brota, nada se produz. E quando ela está na terra, é o período das frutas, das plantações, do florescimento da vida. E aí vem, esse mito acaba sendo interpretado como uma explicação mitológica dos gregos para as estações do ano, como eu acabei falando. Considerando o caso de Perséfone, passa metade do ano com Hades, percebe-se a correspondência com as estações do outono e inverno. Períodos entendidos como de murchamento, de encolhimento da vida. O florescimento e renascimento aconteceriam na primavera e verão, quando Perséfone estivesse de volta com a sua mãe. O mito de Perséfone conta que ela estava com suas amigas Oceânidas, a geração mais velha das deusas do mar, colhendo flores distante de sua mãe Deméter. Há visões do mito em que Perséfone estava com as amigas Atenas e Ártemis, ambas deusas virgens. As virgens são chamadas de Core, nome genérico que significa virgem, com variações e ambiguidades significando não apenas virgindade física, mas também completa consciência de si mesmo. Gaia, a personificação do planeta Terra, criou uma flor de narciso radiante, que certamente surpreenderia e encantaria Perséfone. Quando Perséfone foi colhê-la, a terra se abriu e Hades veio do mundo subterrâneo em sua carruagem de corcéis negros, agarrou-a e levou-a para o reino dos mortos, também chamado de mundo de Hades para alguns. Perséfone foi raptada. Hades, Gaia e Zeus
e provavelmente Poseidon eram aliados neste plano. Então vocês começam a entender que quando essa narrativa vai se consolidando no nosso dia a dia, hoje nós saímos um pouco do mito de coisas psicológicas, de comportamento, e hoje nós vivemos mais para conhecimento do mundo, como o mundo é entendido pelos gregos, né? As estações do ano, chuva, sol, inverno, vento, por aí vai. Esse mito vai trazer um pouco sobre essa questão, mas ela também tem uma questão psicológica também, que todo mundo passa e todo mundo vai passar. Tá? O problema é como passar. Quando nós falamos de que Perséfone ela é a rainha do mundo dos mortos, ela também tem uma questão de fazer com que o mundo possa ser equilibrado entre vivos e os mortos. Tá? E também tem aquela questão de como ela é a deusa do mundo inferior, debaixo da terra, ela traz a imortalidade da semente. Essa imortalidade que sempre se renova, que a vida sempre se renova. Em outras palavras, a Perséfone é a deusa da vida e da morte. Vida, enquanto ela está com a mãe dela, né, no período de floração, no período do broto, do crescimento, mas ao mesmo tempo é a senhora da morte, que é o período da não germinação, do fim, do término de alguma coisa. Vamos falar agora psicologicamente sobre o mito. É claro que o mito é uma alegoria, né, que é a questão do semeando, de colocando debaixo da terra para plantar, desenvolver. Só que também a Perséfone é o mistério da morte. É o mistério da morte, o mistério da vida. Ela é quem recebe os mortos no mundo espiritual. É a rainha do mundo dos mortos agora também. Formando junto com Hades uma união de trabalho além da esposa e marido. Né? É uma ligação que alimenta ambos. Perséfone foi uma boa filha. Também este relacionamento com a mãe tenha preparado para respeitar outras mulheres. Filha da natureza, caminha tranquilamente no privado e no público. Faz alianças com outras mulheres. Como exemplo, cita-se a disposição amigável a ajudar Psique, dando-lhe a caixa da beleza, conforme Afrodite havia pedido. Também com os outros homens, comporta assertivamente. Hércules, em uma de suas tarefas, pede para ajudar e presta seu concurso, cedendo-lhe o Cérbero, o cão do inferno, né? Já sabemos que Cérbero é o cão do inferno. Traçando paralelo com as mulheres de hoje, qual seria o segredo da majestade de Perséfone? Como consegue ela se impor de exercer seus direitos de rainha perante Hades? A impressão que o mito traz é que seu companheiro não sente receio em ceder seu espaço de trabalho. Pode se aventurar a possibilidade de Hades de conhecer a necessidade que tem a contribuição de Perséfone e seu valor enquanto pessoa. Deixa em liberdade para exercer sua identidade. Outro fato é que Perséfone não conheceu os homens. Chegou virgem ao casamento, sentindo experiências psíquicas anteriores com o sexo masculino. Sendo filho da natureza, tendo sentimento de semente que lhe dado o cuidado necessário para florescer. Olha só quanta coisa nós podemos tirar, psicologicamente falando, deste mito. O mito, ele traz essas questões muito a ver com vida. Não somente a vida da planta, mas a nossa própria vida. Um ser que nasce, uma criança que é gerado, um ser que morre. Um ser que morre prematuramente, um ser que morre violentamente, um ser que morre fora do programado da natureza. O que é fora do programado da natureza? Acidente de carro, pessoa que comete suicídio. Então o que acontece? Tudo isso nos ajuda a experimentar um certo tipo de senso de tranquilidade que, na condição de vida e na morte e na vida, existe uma divindade feminina, Perséfone, consorte de um personagem divino masculino, que é o Hades, que abraça toda essa condição, todos esses condicionamentos e dá amparo, dá prosseguimento, dá continuidade no mundo, na vida, na morte, na experiência do dia a dia, no amanhecer e no anoitecer.
Por que foi feito tudo isso? Porque o mundo não vai desaparecer com a morte. Muitas pessoas preconizam apocalipses, né? Seja qual eles forem, de qual segmento for. Pelo mito e até mesmo pelo próprio apocalipse que as pessoas falam, o mundo não vai ser destruído. Não é um mundo, planeta. É uma sociedade, são pessoas. Só que o mundo nasce todos os dias. O sol nasce e se põe todos os dias. Nasce e põe todos os dias. Então, o ciclo da vida e da morte, ele continua. Com ou sem Apocalipse, o ciclo da morte, da vida e da morte, vai continuar sempre. Após o Apocalipse, vai ter um outro dia, uma outra noite, um outro dia, uma outra noite, outro dia, outra noite, e o ciclo da morte e da vida, da morte e da vida vai continuar. Isso é inerente da minha vontade, da sua vontade. Tanto que nós vemos, plantas brotam todos os dias, sementes nascem todos os dias, pessoas nascem todos os dias, da mesma forma que plantas morrem todos os dias, pessoas também morrem todos os dias. Então é um ciclo da vida. Bom, e aí nós vamos ver que esse texto ainda se sobressai sobre a reflexão de que a mulher recebe cuidado e o trato necessário para reconhecer-se como um ser inteiro e se produzir através desse ser inteiro. Torna-se importante a figura do companheiro como procriador de uma regressão e progressão, como propiciar a maturidade. Então, o que acontece? Essa junção do homem e da mulher personifica o que é amadurecimento. Nós, como pessoas, nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. E assim as plantas, elas nascem, elas crescem, desenvolvem, reproduzem e morrem. Do mito do Perseu, a ruptura da adolescência para a vida adulta e seus desafios. Em Perséfone e na pessoa do Hades, nós vemos o aprendizado desse caminhamento de vida adulta para envelhecimento e morte. E novamente o ciclo do renascimento, desenvolvimento, vida adulta, o desenvolvimento como vida adulta, o seu envelhecimento e morte. É um ciclo que se repete. Então, é um processo que nos ajuda a entender a vida. E a vida que eu falo, não a vida somente do nascer, mas a vida no seu tocante total. Da mesma forma como o nascer e o pôr do sol, o nascimento e a morte. Dos homens, das plantas, dos animais. Uma coisa cíclica, permanente, imutável e eterna. Esses movimentos, tais como ir e vir, afasta-se, aproxima-se, entre outras aparentes oposições. Representam o caminhado humano, retirar-se para planejar, se refazer, o ato de atirar ao mundo, realizando projetos elaborados para adormecer nas estações. Levando essas análises para o mundo, percebe-se os grupos de trabalho de mulheres, com espaços como o de Deméter, reflexão e elaboração de estratégias, ao mesmo tempo, intensa participação no público, que constitui encontros, reuniões, onde semeiam ideias de livre expressão feminina, trabalham em suas especialidades, auxiliam grupos de cidadania. Essas mulheres simbolizam Perséfone, que se exteriorizam tanto no espaço privado como nos espaços públicos. Então, o que acontece? Nós precisamos observar que são os papéis que nós desenvolvemos na sociedade como homem, como mulher, homem e mulher ao mesmo tempo. Não são dissociados. Essa questão da vida e da morte, ela vai se intrincando em projetos, em grupos, em segmentos, em propostas. Por exemplo, uma proposta que todo mundo, cedo ou tarde, acaba se embrenhando. Quase todo mundo. Família. Tem alguns que vão pensar em constituir família. Isso é uma proposta. Você vai procurar alguém, mulher vai procurar um homem vai procurar uma mulher que entenda, case com você nessa proposta de desenvolver família. Tem outros que não, tem outros que não querem desenvolver família, querem ter carreira solo, como dizem, mas também é família. E como carregar família? Porque às vezes é o seguinte, hoje é muito comum na sociedade, nós vemos mulheres que se juntam para morar junto, homens que se juntam para morar junto, não é a famosa república ou não, às vezes se juntam, alugam uma casa, compram uma casa, vão morar juntos, não querem construir família. Isso já é uma família. Já é uma família.
de um modo diferente do tradicional, mas é a família. E olha, é muito comum no mundo moderno amigos se juntarem, amigas se juntarem para viverem juntos. Por quê? É o custo de vida. O custo de vida está pesado para constituir uma família de modo tradicional. Então, qual é o modo família tradicional? Que a mulher cuide da casa e dos frutos dessa união, que são os filhos, e o marido vai trabalhar. Ele vai dar o sustento para dentro de casa, além de apoiar a esposa com afeto, com carinho, o papel de pai, né, enquanto ser amoroso, e depois o profissional que traz a segurança, o dinheiro, o alimento para dentro de casa. Só que esse modelo tradicional é pesado, ele é um fardo pesado para colocar nas costas de uma pessoa só. À medida que as décadas vão avançando, o peso que cai sobre as costas do pai de família é cada vez maior. E aí o que acontece? As pessoas não querem assumir mais esse cargo, não querem mais ter este peso. Portanto, o que acontece? Começamos a rever o conceito de família. Isso não é errado, gente, não é errado. Existem ainda sociedades que tentam imprimir o tradicional da família. Mas como eu vou imprimir o tradicional de família se o mundo em que eu vivo não está me dando oportunidades, ferramentas para ter esta família construída de maneira eficaz, tranquila e progressista? O que é uma família progressista? A família progressista é aquela família que cresce com bem-estar, com saúde, com qualidade de vida, que os filhos possam ter um bom estudo e depois de um bom estudo, uma boa formação, possam ter um bom trabalho. Que a família, de modo geral, tenha condições financeiras de ter lazer, uma boa casa, automóvel, uma boa assistência médica odontológica, enfim, coisas que são necessárias na vida. E essas coisas no mundo de hoje são extremamente caras e cada vez vai encarecendo mais. Então o custo de vida familiar está cada vez mais pesado e, pelo modo tradicional de família, ao colocar tudo isso nos ombros do pai, ele está arcando. E por ele arcar, ele está pendendo, está caindo. E aí ele passa ao quê? Não suportar esta carga. Então o que acontece? As famílias que estão crescendo, os filhos e as filhas que estão crescendo e vendo as dificuldades, elas não querem esse modelo. E tudo bem, vida que se segue. O importante é que nós estamos na sociedade, vivemos em sociedade e temos que conviver com a sociedade nessa multiplicidade que ela é. A nossa sociedade é praticamente uma cosmopolização, é um cosmo de vários segmentos, de várias realidades, de várias tribos, de vários pensamentos, e vivemos todo mundo juntos. E temos que fazer com que vivamos da melhor forma possível. Daí esse florescimento de Perséfone como a deusa da vida, mas também é aquela que mantenedora, aquela que acolhe na hora da morte. Continuando, levando-se em análise para o mundo, como eu falei, as mulheres que trabalham, os homens que trabalham, as mulheres que trabalham, também podem gerar coisas não tão bonitas quanto se parece. A mulher, ao sair do privado para o público, contesta toda uma cultura preconceituosa. Vejam bem, lembre-se que eu falei para vocês, em alguns episódios atrás, sobre a dura realidade da mulher na sociedade? Que ela ainda é um pária, que ela ainda é tratada de maneira inferior ao homem? Ela está falando aqui, o preconceito que as mulheres vão enfrentando e enfrentam todos os dias, só por ser mulher. Os comportamentos que a mulher vai desenvolver, aquela violência sutil ou aberta, que vai causar danos físicos ou psicológicos. E aí a mulher também ela pode se estagnar, não querer ir em frente. Aí ela se torna a Deméter, que para no rochedo, preocupada com a filha e não se movimenta. Então o que acontece quando a mulher se torna esse tipo de Deméter? Ela vai envelhecendo, enrugando-se. Esse envelhecer e enrugar não é fisicamente não, tá gente? Ela se envelhece, ela vai se enrugando e vai se enfeiurando. Vai se, em outras palavras, tornando a pessoa amargurada por causa da realidade que se vive.
Na verdade, não é uma realidade que se vive, né? É uma realidade que acaba sendo imposta para esta mulher. E aí isso é perigoso, porque ela passa a desistir de si própria, desistir da vida, desistir da expectativa. Ela acaba amaldiçoando a vida. E aí ela entrega a sua alma à morte. E uma morte muitas vezes prematura. E aí alguns exemplos de morte, o mais comum do mundo moderno para todo mundo. Porque isso que eu falei para vocês agora, embora tenha falado da Deméter como mulher, mas isso também serve para o homem. O homem, quando está sob uma carga muito pesada e ele não consegue vislumbrar soluções, ele também para. Se ele para, ele vira uma Deméter. Ele enruga, ele envelhece, ele morre. E aí o que acontece? A doença hoje que traça de maneira exemplificada, nua, crua, é a depressão. A depressão ela mata as pessoas todos os dias. Por isso que há uma campanha grande, forte, sobre a depressão no mundo. Porque a depressão ela é exatamente isso. Ela faz a pessoa parar, lá trazendo o mito da medusa, petrifica a pessoa, paralisa a pessoa em Deméter, ela murcha, ela envelhece, ela se enfeiura-se e morre. Só que esse processo é um processo gradativo, não é uma coisa assim, é no estalar de dedos. Então, o que acontece? Nós temos que tomar muito cuidado para nós não tornarmos a vida das pessoas depressão. E como nós fazemos isso? Mudando a realidade em que vivemos. Se nós pararmos para pensarmos um pouquinho, tudo o que acontece na nossa vida são realidades que nós dizemos amém. E nós não podemos dizer amém para tudo. Nós temos que nos erguer. Aquilo que não está certo, erga-se e diga, epa, para com isso. Isso eu não aceito, isso eu não quero. Eu quero mudar essa realidade. Não só por mim, mas por todos aqueles que virão depois de mim e vão sofrer com essa realidade ruim, cruel, desumana. E o exemplo hoje de que nós estamos falhando como seres humanos é a depressão. Nós estamos aceitando tudo passivamente. E nós estamos morrendo por causa dessa passividade. E aí o que acontece? Os grupos, como nós vimos aqui, que são de vários segmentos, de várias personalidades, de vários tipos, tanto de homem para mulher, eles vão trazer para nós reflexões de autoconhecimento, de suporte, o dom de gerar flor, de florescer da vida, e também como do Hades, pelas sementes de Romã, propicia a Perséfone de voltar ao lar e ficar, e ir e vir, renovando, ela transforma, são trajetórias. Essas trajetórias, elas fazem com que impulsione-se, que a gente trabalhe, que nós caminhemos, que nós gastemos o nosso tempo para verdades e para o amadurecimento. Então, o que acontece? Todo esse processo que eu acabei de falar, ele gera amadurecimento de vida. O amadurecimento de vida, ele não vem somente com a leitura de um livro. Ele não vem somente com a vivência dos tapas que a vida nos dá. Ele não vem somente com o amadurecimento de você assistindo como as pessoas se comportam. É uma junção de todas essas coisas juntas que vai fazer com que nós tenhamos conhecimento. E aí todas essas figuras míticas que eu falei, né, neste mito de hoje, juntas, elas vão retratar o quê? O nosso crescimento humano, tanto individual como no coletivo. E na diversidade que nossas sociedades têm. Então o que acontece? Quando eu tenho um florescimento pessoal, e esse florescimento pessoal, ele é compartilhado, eu mudo uma sociedade. Se eu vejo uma pessoa, como lá na questão do Perseu e da Perséfone, se eu sou um amigo de um Perseu, e eu vejo que está no fundo do poço, e eu vou estender a minha mão e vou ajudá-lo, não importa quais sejam as condições, e este Perseu se levanta, ele se sente agraciado, se sente agradecido, ele corresponde a essa ajuda, ele me devolve essa ajuda da mesma intensidade, até superiormente, ele floresce. E ele florescendo, eu também floresço, porque eu vejo que bondade
como resultado do meu esforço pessoal. E aí o meu esforço pessoal, com o esforço pessoal do meu amigo, da minha amiga, daquela pessoa ao qual eu ajudei, floresceu e começou a dar frutos, eu mudo sociedades, eu mudo realidades. Eu mudei a minha, mudei a dele e vou mudar de tantos outros que esse fruto vai atingir. Por isso que o símbolo de Deméter como a deusa da terra, a Perséfone como a deusa das sementes e a deusa do mundo dos mortos junto com Hades, ele faz esse impulsionamento da vida, não é da morte. Porque se nós pensarmos um pouquinho, a morte não é o fim. A morte só é o fim para aquele que não tem esperança. Por isso que entra a espiritualidade. A espiritualidade, ela nos ajuda, a religião, a espiritualidade, aí é conforme você entende, como você se sente confortável em querer praticar isso na sua vida, particular e coletiva. A religiosidade, ela nos ajuda a não encarar a morte como um fim, acabou, the end. Nós vamos ser lembrados apenas de uma lápide com o nome. Marcelo Justino de Campos nasceu no dia 13 de maio de 1977, faleceu no dia 20 de janeiro de 2075. É isso que vai sobrar de mim? Uma plaquinha com esses dizeres? Não. A imortalidade, ela está naquilo que eu fiz enquanto eu estava vivo. Porque quando eu estava vivo, eu multipliquei saberes, eu ajudei pessoas, eu cultivei, eu fiz pessoas florescerem, eu floresci, eu mudei realidades. Essas realidades vão permanecer, porque ela vai continuar dando frutos. Vai dando frutos através da pessoa que eu ajudei. Porque essa pessoa vai gerar outras pessoas, que vai ajudar outras pessoas, que vai ajudar outras pessoas. Então o que acontece? Está sempre florescendo, sempre nascendo, sempre florescendo, sempre se desenvolvendo. Então eu me torno imortal. Não do corpo, mas de uma ideia, de um acontecimento, de um fato, que me faz ser presente hoje e sempre. Um exemplo, eu estou aqui diante de vocês, conversando, através da proposta do programa Mitolugar, de trazer a mitologia para a prática do dia a dia. Vai passar 50, 60 anos, 100 anos, se o canal Pleiadiano estiver aqui na mão de outra pessoa, eu espero que outra pessoa continue, porque eu vou passar, o Ariel vai passar, quem sabe, né, o filho do Ariel, o Alejandro, não queira pegar o canal, continuar levando o canal Pleiadiano para frente, um outro amigo nosso queira continuar levando o canal Pleiadiano para frente, daqui a 50, 60 anos, alguém pegar um vídeo antigo, vai achar eu aqui falando sobre mitologia imortal, a imortalidade. Por isso, o ciclismo, o cíclico da vida. Bom, a narrativa acima do mito é o tempo que se referenda com Perséfone para analisá-la, que é chamada de Coré, né, em diferenciação que tem um motivo. Coré é a menina, a jovem que vive ao lado da mãe. É o período antes de ir para o mundo das trevas, o inferno. Já o nome Perséfone aparece depois que ela se transforma e vira rainha do submundo, ao lado de Hades. Partindo dessa ideia, é preciso entender quem é Perséfone, Coré, filha da mãe. Muitas vezes, quando uma mãe do tipo Deméter assume a figura de superprotetora, que está sempre disponível para atender às angústias da filha, esta filha cria uma dependência pela mãe. É a filha que corresponde aos desejos da mãe e a vê como uma grande referência, aquela que tem as respostas para os seus problemas. Ao mesmo tempo que isso traz uma segurança, também pode sufocar. Essa dinâmica é ambígua, pois, enquanto há todo um conforto, há também falta de autonomia por parte da filha. A figura idealizada da mãe, como a quem sabe tudo, a impede de conhecer seu próprio jeito, de resolver seus problemas, de criar uma autonomia para se desenvolver. Há uma forte tendência que outras pessoas se tornem também referência para a mulher Perséfone, pois ela não tem referência interna própria. Tende a ser uma boa menina que faz tudo pelos outros, pela mãe, e não decepciona ninguém. Bom, nesse aspecto, nós podemos encontrar o lado negativo da superproteção. Sabe aquela mãe superprotetora? A mãe protege de tanto a mulher como o filho, tá? Eu conheço muitas mães que são assim, são superprotetoras, não importa se é mulher ou se é um homem.
aquela sua proteção, aquela coisa que, sabe, que chega a sufocar. Você tira a autonomia do teu filho e da tua filha. Sem autonomia não tem experiência de vida. Se não cair, uma criança, como que uma criança aprende a andar? Caindo. É um passo por vez, cai, levanta, aprende a ter equilíbrio, uma perninha na frente da outra, cai, levanta de novo, uma hora não cai mais. É a experiência. Cabe à mãe o quê? Apoiar o teu filho, a tua filha, nas experiências que ela vai ter, que ele vai ter, e tentar minimizar o máximo possível as coisas ruins dessa experiência, mas não tirar a experiência da vida da pessoa de medo de machucá-la. A superproteção cria pessoas extremamente frágeis. Eu estava conversando com um psiquiatra, que é amigo meu, e ele estava falando que o mal das pessoas que nasceram do ano 2000 para cá são pessoas extremamente frágeis, que não têm experiência de nada, não têm cicatriz de crescimento de nada. E quando eu falo cicatriz, não é cicatriz de queda, pode ser também, mas não isso. Não tem experiência, porque vive dentro de uma bola, dentro de uma redoma criada pela mãe, ou pelo pai, ou pelos dois, e que não deixa a criança se desenvolver como ser humano. As pessoas só se desenvolvem através da experiência. Assim como você, como eu, como qualquer pessoa, passamos experiências, e foram essas experiências que moldaram o nosso caráter, o nosso pensamento, quem nós somos hoje, é a mesma situação. Eu não posso proteger o meu filho, a minha filha, dos problemas do mundo, porque eu não vou ser eterno. Eu vou, no processo da vida, à medida que o meu filho e minha filha vai crescendo, eu vou envelhecendo. Enquanto eles vão ganhando vida, eu vou perdendo vida. Quando eles chegar no ápice da vida, eu estou morrendo. Então, o que acontece? Eu não sou eterno. Eu não ficarei ali para protegê-los dos problemas do mundo eternamente. Então, o melhor que eu posso fazer como mãe, como pai, é ensiná-los a viver. Ensiná-los como que a vida funciona. Tem coisas boas na vida? Tem muitas coisas boas, mas também tem muita coisa ruim. E a pessoa tem que experimentar as duas coisas para criar caráter, para criar consciência, para criar conhecimento, porque uma hora ela vai ter que caminhar com suas próprias pernas. E o pai com a mãe não vai estar do lado. E aí aquele ditado, né? Essa é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Por que eles falam esse ditado? Porque a mãe é a protetora, né? Na ausência da mãe, o filho chora e a mãe não vê. Para evitar que o filho chore sem que a mãe não esteja presente, para poder acolher, socorrer, eduque direito, ensine direito, faça ela se experimentar direito a vida, para que ela não venha chorar. E que se o choro dela, se vier, serão choros de alegrias. Porque de tristeza vai ser uma consciência pesada, uma reflexão de vida que tem que melhorar alguma coisa, o pesar da perda de alguma coisa, não o choro da perda, não o choro do sufocamento, não o choro da destruição, porque isso não é experiência. O choro tem que vir da alegria, da conquista, da vitória, da felicidade. São coisas diferentes. Se nós choramos de tristeza, é porque na maioria das vezes nós não tivemos experiências suficientes para entendermos o que acontece e como superá-las. Aí o choro vem, porque é desespero. Até a pessoa começar a criar experiências sobre isso vai levar um tempo. Coisa que ela poderia ter feito antes, que o pai e a mãe poderiam ter ajudado a minimizar esses problemas. E os problemas vêm. A verdade é essa. Todo mundo sabe disso. Os problemas vêm. E às vezes os problemas não só vêm, como eles permanecem. Às vezes eles dormem e acordam conosco todos os dias, até que nós consigamos uma solução para ele. E aí, para finalizar, né, é por meio da conexão com si mesmo que se torna possível encontrar a chave para fazer a transformação. No mito, a chance que Perséfone tem de quebrar este vínculo de dependência aparece quando Hades vem para raptá-la. No primeiro momento, Perséfone se desespera, pede por ajuda, e quando Hermes vai buscá-la para ver a mãe, ela comemora e vai toda feliz. Porém, come a semente da romã que Hades a oferece, o que a obriga a ter que ficar com ele por um período no mundo inferior. Enquanto Perséfone age como a jovem Coré, que foi injustamente raptada e separada de sua mãe, ela não tem chance de se desenvolver e aceitar seu destino, que já é certo.
Há ainda um vínculo forte com a mãe que não foi superado. A partir do momento que ela aceita e assume sua posição de mulher e rainha do mundo inferior, todo o contexto muda, pois agora ela está numa posição de autonomia e independência. Não só no mito, mas também na vida real. O compromisso do casamento é uma forma de efeitos negativos desse vínculo materno serem desfeitos. A superação também ocorre por meio da decisão de assumir compromissos profissionais, começar a lutar contra as incertezas que assombram e tomam decisões, dizer sim e dizer não. Só se torna possível realizar essas coisas quando a filha se livra da imagem de perfeição da mãe e passa a confiar em si. Tendo passado pelo inferno, Perséfone já sofreu os altos e baixos da vida. Ela tem em si o potencial de se guiar e ajudar os outros também a irem até as suas profundezas e retornar. Usualmente, tendo desafiado a mãe, ela muda e não é mais a pessoa complacente que era antes. A reconciliação com a mãe pode vir mais tarde, após ter ela própria alcançado a sua independência emocional. Traduzindo isso para a nossa vida, as pessoas, né, eu que sou pai, eu que sou mãe, eu tenho que entender que o meu filho não é para mim. O meu filho, ele está comigo enquanto eu estiver vivo, enquanto eu estiver viva. Mas meu filho, ele vai viver no mundo, ele vai participar no mundo, ele vai produzir no mundo, ele vai sonhar no mundo, ele vai se decepcionar no mundo, ele vai casar, ele vai divorciar, ele vai se unir, seja qual for, no mundo. Então cabe a mim ajudá-lo da melhor maneira possível a como viver dignamente neste mundo. E como ajudar as pessoas a viverem dignamente junto com ele no mundo. Porque pessoas que têm dignidade, pessoas que sabem viver no mundo, pessoas que entendem a natureza do mundo e conseguem viver bem, elas se juntam e tornam a vida menos pesada. O jugo é menor. Quem aqui não gostaria de ter um bom marido, uma boa esposa que ajuda um ao outro a se construir como pessoa, depois a construir uma sociedade, a construir uma vida? Quem aqui não gostaria de ter um bom amigo, uma boa amiga que junto se construam como pessoas, construam uma vida, construam uma sociedade? Quem aqui não gostaria de ter um bom pai, uma boa mãe que se junta com você que é filho para construir uma boa sociedade, uma boa vida? Quem aqui não gostaria de ter um bom filho que se juntasse com outros bons filhos e construísse uma boa sociedade? Mas isso é experiência. É experiência, não é redoma. A redoma, ela traz aquilo que o texto disse. Eu trago pessoas superficiais, pessoas frágeis, pessoas imaturas, pessoas inconsequentes, pessoas que não têm experiência, pessoas que não têm conhecimento. Eu tenho que ajudar essas pessoas a crescer, a se desenvolver, a ir para frente, a caminhar com suas próprias pernas, a se desenvolver como ser humano. E é nesse mito do florescer, do semear, do desenvolvimento, do crescimento, do envelhecimento, da morte e o processo novamente de nascimento é que nós estamos inseridos. Para mim estar aqui, eu tive que ter um pai, uma mãe, 4 avós, mais não sei quantos bisavós, mais não sei quantos tataravós, mais não sei quanto e assim vai. Então, olha bem a genética humana. Foram florescimentos de florescimentos que chegou até a mim hoje. E assim é conosco, assim é com você que está me vendo, me assistindo. A nossa sociedade também é assim. A nossa sociedade chegou ao ponto que chegou porque ela foi florescendo, ou murchando, ou morrendo, em detrimento de outras sociedades. Vão mudando, vão crescendo. E somos nós que participamos, somos nós que fazemos a sociedade, somos nós que fazemos florescer esse mundo. E somos nós que cuidamos dele. Então, que o mito de Perséfone e seu rapto para o mundo inferior, que a tornou de donzela a rainha do mundo dos mortos, possa nos ajudar a fazer com que a nossa vida, nosso mundo, nossa sociedade, ela seja um mundo de florescimento constante, de alegrias, de diversidade,
de dificuldades, mas acima de tudo, um mundo onde todos possam viver e viver bem. Muito obrigado por ter me acompanhado neste episódio e até o nosso próximo encontro.